Então, este é um F-16, ele foi postado na página X da Syncon esta semana, com as asas carregadas, trabalhando duro no mesmo pedaço do céu do Golfo que tem dominado por 5 meses seguidos. Esse caça foi projetado nos anos 70 como um pequeno caça diurno barato. Estamos apenas em uma pequena missão diurna, mas, neste caso, também podemos entrar em combate aéreo. Essa era a resposta econômica para uma versão mais cara, o F-15 Eagle. E o F-16 passou toda essa guerra fazendo muito do trabalho pouco glamuroso que realmente garante a vitória. Primeiro, presença, pressão, números, ter muitos desses caças para realmente fazerem o que fazem, e precisão sobre um bloqueio que redirecionou mais de 50 navios e nunca precisou disparar contra a maioria desses navios. Maioria é a palavra-chave aí. Em 5 meses, a Marinha do Irã não quebrou essa linha, e muito disso é graças aos F-16, aos F-35, aos caças lá na frente. E nas últimas 24 horas, o Irã recuou. E isso é o que você precisa saber. Teherã anunciou uma purga completa do seu alto comando militar. 6 novas nomeações assinadas em nome do líder supremo, o Ayatollah de papelão, que o presidente dos Estados Unidos disse que basicamente já está 90% acabado. E ninguém na Terra viu o Ayatollah em público há 5 meses e meio, então você não entrega sua guerra para os seus homens mais linha dura quando está vencendo. Eles estão nomeando os maiores linha dura, alguns já atuavam informalmente, mas agora é oficial porque o Ayatollah supostamente está assinando. Ayatollah assinando, piscadinha, recorte de papelão assinando. O que será que acontece nos bastidores? F-16 S sobrevoam o Golfo, deixando o Irã nervoso, junto ao P-888 Poseidon que caça o restante da frota de submarinos iranianos. Os submarinos anões, Gadir, são algo que dizem que eles ainda têm, além de um estoque de minas que chega a centenas ou talvez até perto de 1000, e uma estrutura de comando que foi destruída e reconstruída em cerca de 24 horas. E depois fique para a sessão de resumo global, as coisas mais impactantes que estamos cobrindo lá. A Ucrânia alcança 800 quilômetros dentro da Rússia e atinge novamente uma das suas maiores refinarias. Basicamente, para o Irã, quando a grande estratégia para virar a guerra é recolocar o ex-chefe da polícia secreta no comando, acho que já faltam boas ideias. Chegaram declarações de última hora do presidente dos Estados Unidos. Este gráfico foi publicado e mostra que o Irã não tem dinheiro. Então, em 2025, 1 milhão de reais iranianos valia cerca de $1,11. E hoje, 1 milhão de reais iranianos vale cerca de 53 centavos de dólar. Então, realmente não está melhorando nada para o Irã e sua economia. E o presidente Donald Trump também publicou isto. Ele disse: "Vejo que representantes da República Islâmica do Irã estão pedindo compensação pelos danos causados a eles nos últimos 5 meses. O conflito militar começou porque eles nunca terão uma arma nuclear, embora isso nunca tenha sido citado em nossos acordos ou reuniões. Mas é uma ideia interessante porque agora eu também estou exigindo compensação do Irã. E já falamos sobre isso antes, por todas as pessoas que eles mataram e feriram gravemente com suas bombas à beira da estrada e muitos conflitos pelos quais são famosos, liderados inicialmente pelo General Soleimani, ou General Soleimani, como algumas pessoas podem chamá-lo, incluindo as famílias dos mortos no USS Cole e milhares de outros em combate. O presidente Trump também mencionou isso. Ele disse também, com relação às negociações com o Irã, que o Irã deveria ser responsabilizado pelos danos e mortes causados ao povo do Líbano, Síria, Iêmen e Gaza. Mais uma vez, o Irã exige reparações de guerra, apesar de ter usado táticas por procuração no mundo todo e massacrado mais de 50 mil do próprio povo. Então, esse é basicamente o contexto aqui. No último dia, a mídia estatal iraniana anunciou 6 nomeações militares de alto escalão em nome de Mojtaba Khamenei, que herdou o cargo máximo após o ataque no fim de fevereiro que matou seu pai, e não apareceu em público desde então, nenhuma vez. Ahmad Vahidi, comandante-chefe da Guarda Revolucionária, Ali Azmeh, comandante da Marinha da Guarda, Ali Abdali, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e Hossein Tayeb, o ex-chefe de inteligência, de volta para comandar a Basij. As nomeações foram anunciadas pela TV estatal iraniana e depois republicadas pela CNN. Veja o primeiro nome, Vahidi. Ele é o homem que a Argentina procura há 3 décadas por causa do atentado a um centro comunitário judaico em Buenos Aires. O Irã colocou essa pessoa no comando da Guarda Revolucionária Islâmica sem moderação. O regime entregou o poder aos mais linha dura,
mas nada mudou até agora. O presidente dos Estados Unidos disse ao Axios que o país está apenas meio que negociando. Disse que a Marinha tem controle total do estreito, o que é verdade, junto com o poder aéreo que está acima dando suporte. E acrescentou que quando o Irã lança uma mina, nós encontramos a mina imediatamente. Washington impôs novas sanções a Teherã, além de toda essa pressão militar. O Irã respondeu que não vai ceder, destacando sua força. Note a escolha cuidadosa das palavras de Teherã. O Irã não se recusa a dialogar com todos. Nega falar diretamente com os Estados Unidos e confirma que está conversando com Omã. Como dissemos nos últimos vídeos, eles querem consolidar o acordo e depois afirmar: temos uma lei oficial, veja. E os Estados Unidos respondem: sua lei permite extorsão numa hidrovia internacional. Isso não é uma lei de verdade, amigo. Você sabe o que são leis? Quero dizer, nesse ponto, o Irã é aquele país que diz: estamos aplicando a lei de não prender jacarés em hidrantes. Na verdade, isso é uma lei mesmo. Se procurar leis antigas, essa de fato existe. Por isso acho que o Irã pode começar a escrever livros assim. O Irã poderia muito bem, nesse ponto, simplesmente proibir jacarés presos a hidrantes. Isso teria tanto peso quanto a lei de Omã deles parece ter, permitindo que eles extorquem a hidrovia internacional. E continuando com essa história, preste atenção em quem assumiu a Marinha da Guarda Revolucionária, Ali Azmeh. Agora ele comanda o braço naval da Guarda, a força exata que semeia o estreito com minas, opera os enxames de pequenos barcos e esconde os submarinos anões. Você não coloca um linha dura recém-chegado nesse comando se quiser abrir discretamente a passagem. Só faz isso se pretende manter o estreito como arma permanente. Então, claro, o líder supremo supostamente escolheu pessoalmente todos os 6. Ele só fez isso de um local que eles não podem divulgar e de uma forma que eles não podem divulgar. E em um vídeo que parece exatamente feito por IA, em um dia que eles não querem revelar, com uma assinatura que não parece ser a dele. Mas sim, temos certeza absoluta de que é o líder supremo que está no comando. Mas para entender por que essa purga é um ato de fraqueza e não de força, olhe para o que está voando sobre eles enquanto fazem isso. E isso é o poder aéreo das Forças Armadas dos Estados Unidos. Então aqui está a ironia do momento. O Irã está bancando o durão. Eles fingem que podem, com o acordo com Omã, pressionar as Forças Armadas dos Estados Unidos a fazer o que querem. Mas, enquanto isso, F-16, F-30 e 5 SP-8 Poseidons ainda estão decolando e cobrindo todo o estreito 24 horas por dia, 7 dias por semana. O F-16 caça-estrela de hoje foi projetado para ser barato e simples e acabou virando o caça multifunção mais usado dos Estados Unidos. E o P-8 Poseidon, aquela fuselagem, é de um Boeing 737. Alguém pegou um avião de passageiros e transformou em um caçador de submarinos. Então, no fim das contas, essa aeronave pode carregar armamentos. Ela pode, na verdade, carregar armamentos cinéticos para atacar esses pequenos mini-submarinos que o Irã pode estar operando no Golfo neste momento. Mas no teatro de operações, o caça monomotor da Força Aérea, Block 50 ou Block 52, o SYNCOM está lançando esses jatos agora mesmo, e esses são os que entram primeiro. Eles usam bombas de pequeno diâmetro e foguetes guiados a laser, ferramentas para persistência e pressão cuidadosa. Não pretendem destruir uma cidade. Eles estão lá para ficar sobrevoando todos os dias. Assim, o Irã nunca tem um minuto de tranquilidade para movimentar petróleo ou agrupar seus pequenos barcos. Com o Viper ali mesmo, com aquelas bombas de 250 libras, os novos avanços nessas bombas de 250 libras permitem que elas sejam guiadas a laser, por GPS ou por IA. Você pode simplesmente lançá-las e deixar a IA guiá-las até o alvo, o que é uma capacidade enorme quando você está operando em um cenário onde essas pequenas embarcações de ataque rápido podem estar se agrupando, saindo de esconderijos reais na própria linha costeira, escondidas em cavernas na costa. É preciso que essas armas se automatizem, por isso a IA integrada ao sistema de designação de alvos é tão importante. Agora, falando mais sobre o Poseidon, o P-8, então torpedos leves, mísseis antinavio Harpoon, com uma tripulação de cerca de 9 pessoas operando os sensores. Seu trabalho é tornar o oceano transparente, identificar o tráfego que fura o bloqueio e caçar aquilo com que o Irã realmente está contando. Os pequenos submarinos silenciosos que podem estar escondidos nas sombras. O F-16 domina o céu, o Poseidon domina as águas abaixo dele. Então pense nesses aviadores. Eles mantêm essas órbitas por horas, observam a imagem do pod e avaliam cada pequeno detalhe, todo instinto treinado para agir. O principal objetivo é permanecer ali e ser um problema que a Guarda Revolucionária do Irã não consegue resolver. É isso que essas duas aeronaves fazem agora. O Viper está sempre pronto para agir, prestes a liberar o poder de Thor contra a Guarda Revolucionária do Irã.
E o Poseidon são os olhos que nunca piscam e que ficam ali observando persistentemente cada movimento que a Guarda Revolucionária do Irã faz no oceano. A tripulação do Poseidon está demonstrando exatamente esse mesmo nível de disciplina. 9 pessoas na parte de trás de um avião comercial convertido, seguindo um padrão de busca por horas, lançando boia sonar e ouvindo um oceano que faz de tudo para esconder um pequeno submarino de 7 homens. É um trabalho tedioso, exigente e um dos problemas mais difíceis da guerra naval. E é por isso que a última carta real do Irã permanece presa em seus portos. Então, o que o Irã faz em seguida? Bem, provavelmente eles acionam suas forças por procuração. Já vimos imagens de satélite mostrando sua pequena frota de ataque rápido, conhecida como Frota Mosquito. Esse vai ser o objetivo número 1 deles. Então, se você tem sistemas que podem permanecer no ar, observando, vigiando, esperando, usando ISR, inteligência, vigilância e reconhecimento, para localizar, fixar, rastrear, mirar e engajar FFFTR, algum acrônimo assim. Mas a designação de alvos e o ataque podem ser feitos com ambas as plataformas. É por isso que a combinação das duas, o F-16 e o P-8 Poseidon, é uma dupla improvável. É como aquele filme Irmãos Gêmeos. Para quem já viu esse filme antigamente com Arnold e Danny DeVito, basicamente são gêmeos do poder aéreo. Sim, o P-8 Poseidon e o F-16 fazem basicamente o que fizeram no filme Irmãos Gêmeos e cumprem essas missões muito bem. Por isso, esses dois juntos são uma ameaça que preocupa a Guarda Revolucionária Iraniana, que sente necessidade de ser mais linha dura. Eles estão em pânico. Eles precisam garantir a permanência da Guarda Revolucionária e dos mulás no poder. O Irã afirma que sua marinha segue intacta e que o estreito é um cemitério para militares dos Estados Unidos e qualquer um que tentar. Quero dizer, é simplesmente louco pensar nisso e como alguns veículos de mídia corporativa realmente se agarram a isso e repetem parte dessa narrativa. Aqui vai um choque de realidade. O presidente e o secretário de guerra afirmam que a marinha do Irã foi destruída e vimos imagens reais de identificação do alvo. Sobreviveram apenas os meios pequenos e discretos, mais ligados a táticas terroristas por procuração. Os submarinos anões classe Gadir, com 120 toneladas, 29 metros, tripulação de 7, 2 tubos de torpedo, foram feitos a partir de projeto norte-coreano para ficarem parados e à espreita em águas barulhentas. O Irã possuía mais de 20. Estimativas dos Estados Unidos apontam que 11 foram destruídos na guerra, restando alguns como ameaça. Mas aqui está o ponto. Se tentarem voltar ao porto para reparos, reabastecimentos, suprimentos ou emergirem, vão se destacar na hora, como volume em calça de moletom. Porque o Irã pode usar essas coisas, talvez colocando minas ou realizando outras ações nefastas contra petroleiros que passem pelo Estreito de Hormuz. Ao perceber como isso funciona, é como falar palavrão na igreja, não tem volta. Por isso, o P-8 Poseidon provavelmente está lá agora, voando várias missões diárias para rastrear submarinos pequenos como esse. Minas e submarinos anões são armas de negação, não para vencer guerras. Esses são os meios pelos quais o Irã pode prolongar o conflito, mas, na minha opinião, não por mais de alguns meses. Porque, novamente, eles voltam para reabastecer estoques, podem ser imediatamente monitorados, marcados como alvo e então atacados pelo P-8 Poseidon e pelo próprio F-16. Então, neste momento, esses submarinos vencem ficando completamente imóveis e prendendo a respiração, o que basicamente significa que eles têm a mesma estratégia de um gambá neste momento. Vocês chegaram ao resumo global, amigos. Agora, vamos falar sobre o que ocorre fora do Irã. Na sala de controle da refinaria, a 800 quilômetros a leste de Moscou, os trabalhadores haviam se reunido do lado de fora para ver os drones se aproximarem até o primeiro atingir o combustível. As forças de sistemas não tripulados da Ucrânia atacaram a refinaria Tainevo, um dos ataques mais profundos em solo russo desde que a guerra em grande escala começou anos atrás contra uma planta que processa cerca de 15 milhões de toneladas por ano. As autoridades locais relataram mortes e uma dúzia de feridos. O Ministério da Defesa da Rússia disse ter derrubado 456 drones à noite, mas esse número não foi confirmado. Veja por que isso é importante. É uma doutrina que a Ucrânia aplica para causar prejuízo ao POL da Rússia e suas refinarias. POL é petróleo, óleo e lubrificantes. Assim, as refinarias russas estão pegando fogo. A Rússia está presenciando a destruição sistemática de sua cadeia de suprimentos de petróleo,
óleo e lubrificantes. Será que isso pode levá-los a um acordo? Bem, eles estão alegando que derrubaram 456 drones durante a noite, o que é um número impressionante para uma noite em que também houve tanto fogo numa refinaria enorme. Então a Rússia está tipo, nossa refinaria foi atingida, mas olha o que fizemos, aqui. Parece que eles estão ficando um pouco nervosos, mas isso nos leva à sessão de análise estratégica de 40 etapas, meus amigos. Então, se você colocar esses fatos lado a lado sobre o que está acontecendo, o presidente dos Estados Unidos diz que o homem no topo do Irã está 90% acabado. A mídia estatal do Irã emitiu 6 nomeações de 4 estrelas com o mesmo nome e assinatura desse homem. As duas informações são incompatíveis, e aí está a falha dessa história. Ou o líder supremo comanda a guerra de um bunker sem ser fotografado, ou seus aliados governam em seu nome apostando que não serão desmascarados. Para mim parece mais a segunda opção. Mas, de qualquer forma, um regime que precisa provar que seu líder ainda existe distribuindo promoções não está negociando a partir de uma posição de força. Veja o que eles dizem em comparação com o que realmente precisam. Dizem que o estreito não voltará ao normal. Eles precisam da receita do petróleo, mas não conseguem agora. Eles precisam do estreito aberto tanto quanto, ou até mais que todos. E eles têm uma marinha que não consegue passar por aquele P-8 Poseidon e um comando que acabaram de ter que remontar com o pessoal do banco. E a cada dia o estreito segue bloqueado. O Irã perde dinheiro e não tem como repor de jeito nenhum. Enquanto os poços secam na ilha de Karg, a Guarda Revolucionária Islâmica e os mulás veem o rial inflacionar a níveis nunca imaginados. O regime iraniano está em pânico total. A cada dia que fazemos estes vídeos, aprendemos mais sobre as táticas da Guarda Revolucionária Islâmica e possíveis próximos passos. O que você acha que vem a seguir com a nomeação desses novos generais para esses cargos oficiais? Quem assinou as promoções? Será que o Ayatollah de papelão está realmente comandando as coisas nos bastidores? Me diga o que você acha nos comentários abaixo. Adoraria ouvir sua opinião. Eu adoro ler seus comentários. Muito obrigado por assistir, pessoal. Me siga no X, me siga no Instagram. Estou postando lá praticamente todos os dias. Nos vemos no próximo vídeo. Aqui é o Ryan, também conhecido como Max Afterburner, encerrando por aqui.